Ok, bom dia. Meu nome é Ernest. Isso aí é um heterônimo, viu? Meu nome não é Ernest, esse é um nome de fantasia, como diz o outro. Esse meu nome ele pode ser eterno, certo? O nome do titular, sabe? Não é eterno, certo? Pode perecer. Isso aí é. Eu estava imaginando ontem, eu estava ouvindo uma notícia sobre questão de empresas, certo? Uma empresa ela pode viver 1000 anos, certo? Passar para a eternidade materialmente, tá certo? Eu não estou falando aqui do mundo simbólico, do mundo das lembranças, não. E já os nomes das pessoas físicas, certo? Esses aí, sabe, o tempo leva. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô com a Guma aqui, certo? Hoje são 8h53, já quinta-feira, 5 de dezembro, tá certo? O mundo do futebol aí se esvaindo. Me parece que o Botafogo é campeão já, não sei. Depois eu vejo isso aí. E não sei como é que foi o jogo ontem contra o Internacional. E me desinteressei. Eu sou flamenguista, não fui dar bola pro Botafogo. Mas assim, hoje é quinta-feira, depois eu vejo essa história do Botafogo aí. 5 de dezembro, tá certo? Dezembro em marcha, é o 12º mês do ano, certo? E depois disso aí vem janeiro e já estaremos então em 25, tá certo? Mas deixa assim, eu tenho uma questão, tenho muitos assuntos aqui pendentes, eu vou ficar segurando aqui alguma, tá certo? Aí para ela me fazer companhia. Mas para hoje, 5/12/24, sabe, eu estava lembrando de questões aí sobre o mercado financeiro. Eu fiz aí um upgrade em filmografia, certo? No cinema, sabe, eu estava um pouco aí atrasado em questões aí, sabe? A cinematografia da década de 90, 2000, sabe? Tudo isso aí, sabe, me passou obscuro. E eu me dediquei, sabe, contei com a ajuda aí, sabe, de recursos até assim, sabe, de mídias sabe, fraudando aí os direitos autorais. Eu não sei porquê, rapaz, tem certas coisas que precisavam ser livres, sabe? O conhecimento ele tem que ser facilitado, sabe? A arte tem que ser acessível, entendeu? E tem pessoas aí, sabe? Tem pessoas. O Michael Jackson, me parece, sabe? Não sei se foi ele que comprou todos, sabe, os direitos autorais de música dos Beatles, sei lá no que, não sei mais o que, entendeu? Pra que isso, rapaz? A produção cultural dos Beatles deve ser uma coisa universal, tá certo? É aí que entra a questão do individualismo e a questão do coletivismo, tá certo? A questão da propriedade privada e a questão da propriedade pública, sabe? A propriedade coletivista, tá certo? O ser humano ele precisa, sabe, ter a cabeça alargada, sabe? Mas tem uns putos aí, sabe, que dão para essa discussão aí, sabe, de direitos, a dimensão economicista, sabe, monetarista, sabe, agentária, entendeu? Aí, porra, dificulta tudo, sabe? Eu sei que eu fiz aí, eu tava numa pendência. Aliás, desde sempre, bicho, havia aí um déficit, sabe, cultural, entendeu? Porra, bicho. E aí essas coisas aí não podem ficar travadas, não podem aí, sabe, ficar ilhadas. E aí o pessoal se dando a criar leis aí para produzir patentes. Eu estava vendo aí, vai surgir uma discussão agora que a gente vai ter aí sobre a questão do marco civil da internet. E essa questão de patentes aí vai rolar no meio, certo? Mas o fato é o seguinte, tá certo? Fiz o upgrade e me veio na área de filmoteca, tá certo? E me veio aí, sabe, pensando no que acontece. Ontem falei de abutres ali do mercado financeiro e outros aí, sabe, falam de sangue, que ali os agentes do mercado financeiro são sanguinários, tá certo? E me veio aquele, sabe, a ideia, falando de sangue, né? A ideia, sabe, de filmes aí sobre lobos e vampiros. Tá certo. Como é que chama aquele filme? Eu não vou lembrar agora, não estava no meu roteiro pensar naqueles filmes, não sei. Mas assim, o que me veio à cabeça foi filmes do Wesley Snipes, Blade, tá certo? Que trata dessa questão aí de vampiros. Lobos e vampiros é um outro material aí, sabe? E não vou lembrar, não adianta forçar a barra. Mas assim, o Wesley Snipes ele protagoniza no cinema, na ficção aí, sabe?
aí em enredos de filmes, sabe, sobre a vampiragem, entendeu? E assim, isso aí fornece, leva a vampiragem para um nível abstrato, tá certo? E nos faz daí tirar conclusões, aí, sabe, conclusões éticas, entendeu? E políticas, sabe? No sentido de que, sabe, o ser humano, como eu estava falando há pouco aí, sabe, ele sabe quer dinheiro para tudo, sabe? Eles querem praticar o toque de Midas, sabe? Aquele rei de Creta, eu acho, entendeu? Que tudo que tocava virava ouro, tá certo? Ele fez aí um pacto, né, com uma entidade aí superior, tá certo? E eu não sei o que foi que ele deu em troca, mas em compensação para ele veio aí o poder, sabe, de transformar tudo em ouro, entendeu? Eu não sei para que ele queria todo o ouro do mundo, rapaz. Porra. Ontem eu assisti um filme aí, sabe, que caiu aí, que o algoritmo mandou na minha direção, sobre viagens ao passado, em que havia um senador que queria se eleger presidente dos Estados Unidos, não sei para quê, entendeu? Aí ele viajava para o passado para fazer trambiques, certo? Na Bolsa de Valores, sabe? Apareceu um outro ali, sabe, que assaltou um comboio de militares, de soldados sulistas, sabe, que vinham trazendo ouro ali, sabe, do general. Como é que chamava o general? O general comandante deles lá, sabe? De cabeça branquinha, como é que chama? Ah, porra, é foda. O General Lee, sabe? O pessoal ali, o comboio ia levando ouro pro General Lee, entendeu? Aí o cara aparece lá com armas modernas, com metralhadoras, sabe? Com ponto laser, aquela coisa toda, sabe? Mata todos os membros ali, os soldados do comboio, certo? E se apropria do ouro e traz esse ouro pro presente, entendeu? E esse ouro aparece ali, sabe? No mundo do crime, aquela coisa toda, tá certo? Mas havia esse senador que precisava de dinheiro para fazer a campanha eleitoral dele, sabe? Ele ia pro passado, ele foi bater lá no tempo ali, sabe, da Grande Depressão em 1929 nos Estados Unidos, em Nova York, em que as pessoas ali que investiam justamente no mercado financeiro, aí eu estou falando dos vampiros, os vampiros se atirando, rapaz, lá de cima dos prédios, sabe, veja que não era um vampiro, eram investidores, sabe, ou aí, sabe, aplicadores de fundo, aplicadores de recursos financeiros aí, sabe, em compra e em negócios aí de finanças, tá certo? E esses caras aí se matando, sabe, donos de bancos se matando, se atirando lá de cima. Quando eu falo aqui que eles eram vampiros, no sentido metafórico, sabe? Porque eles, sabe, eles tiram. Quando o empresário, sabe, cria um regime na sua fábrica, na sua loja, sabe? No seu negócio muito duro com o trabalhador, primeiro que ele está tirando o suor, tá certo? O suor aí, sabe, do corpo do trabalhador, sabe? Encerrando o cara ali dentro de uma sala, dentro de um galpão, dentro ali, sabe, ali, não sei aí, não sei onde poderia encerrar, tá certo? Aí numa oficina, qualquer coisa assim, tá certo? E ele vai tirando o suor, tá certo? O suor consumindo a energia, tá certo? Depois disso, rapaz, sabe, o que sobra é o sangue, rapaz, o sangue do cidadão. O empresário só falta tirar o sangue. E no mundo dos vampiros, sabe, aí um dos filmes do Snipes que eu assisti, sabe, havia uma fábrica que produzia o plasma sanguíneo, tá certo? Corpos, sabe, de seres humanos eram colocados aí, sabe, em depósito aí, sabe, de extração, de manutenção, de conservação do corpo, tá certo, o corpo vivo, e te aproveitavam ali, sabe, o corpo estava vivo, estava produzindo sangue, tá certo, e eles ficavam tirando sangue aí, sabe, para, sabe, entregar aí aí, sabe, para quem podia comprar, aí para os membros da elite, não sei mais quem, não sei mais quem, para os consumidores, os que tinham atenção nessa direção aí, tá certo? E é claro que isso era negócio, isso fazia dinheiro e aquela coisa toda, tá certo? Mas veja que eu estou falando de vampiros, tá certo? E me veio essa ideia aí do Snipes pensando hoje no que está acontecendo no Brasil, bicho, sabe? Ali com essa história aí da dívida interna, sabe, brasileira, sabe, da dívida pública, tá certo? Eu queria falar, ontem eu queria lembrar do lugar onde se transaciona títulos de crédito de empresas, é a Bolsa de Valores, tá certo? A Bolsa de Valores, né? Como é que chama? Bolsa de Valores, é BV. Não, mas tem outro nome aí.
Mas assim, nesse mercado aí, tá certo? De vendas aí, sabe? A Petrobras tem títulos na Bolsa de Valores, tá certo? E esses títulos da Petrobras vão para cima e vão para baixo, vão para cima e vão para baixo, aí valorizando ou desvalorizando, tá certo? E tem gente aí que no final aí, sabe, passa esses títulos adiante, tá certo? E ganha dinheiro e aquela coisa toda. E esse pessoal não trabalha, rapaz. E tem gente que faz esse trabalho para quem tem aí dinheiro para comprar os títulos, as ações da Petrobras, por exemplo, tá certo? Mas o grande filão aí, sabe? O grande filão são os tesouros nacionais, os tesouros aí públicos, sabe? Dos países aí mundo afora, tá certo? Ontem eu falava que a China tem, não sei, 3 trilhões de dólares, sabe? De valor, de títulos, sabe? Em valor aí, sabe? De títulos da dívida pública dos Estados Unidos, tá certo? Os Estados Unidos emitem títulos e coloca esses títulos no mercado e a China adquiriu, rapaz, sabe? O Japão antes era o Japão, né? Agora é a China que tem toda essa montanha aí. A Argentina, por exemplo, um tempo aí se falava de títulos podres, se falava de abutres, aquela menina aí, sabe, que está sendo perseguida lá, a mulher, como é que chama? A ex-presidenta lá da Argentina, como é que chama ela? Eu não vou lembrar. Mas ela se queixava e foi uma das vezes que eu ouvi falar, sabe, de abutres, títulos abutres, operadores abutres, qualquer coisa assim, tá certo? Em que nos Estados Unidos estavam fazendo a cobrança lá, sabe, eu não sei se era em Wall Street, eu não sei onde era, ou se era na Justiça dos Estados Unidos contra a Argentina. Mas o fato é que tem essa coisa, rapaz, aí no mundo, sabe? No princípio, os excedentes, eles eram produtos agrícolas, sabe? Eram produtos animais, certo? Aí, sabe, carnes e couros e peles e não sei mais o que, tá certo? De animais, tá certo? Aí depois disso apareceu o mercado financeiro, bicho, sabe? Essa coisa aí que se opera aí na base da confiança, na base da troca, sabe? É só de saliva, tá certo? E é reforçada por um documento escrito, tá certo? E ali, sabe? Aí se criam instituições para perseguir, sabe, o pagamento, entendeu? E é o mundo que a gente vive hoje, tá certo? Então, os excedentes hoje da produção, sabe, estão aí hoje aí, nas suas diversas formas de mercadorias, e uma dessas formas de mercadoria é o dinheiro, tá certo? É o dinheiro, e uma dessas formas de mercadorias também são os títulos da dívida pública, por exemplo, ou as ações de empresas, certo, aí no mercado de bolsa de valores, tá certo? E esse pessoal todo opera aí, bicho, sem fazer força, tá certo? Não precisa trabalhar, tem gente que faz faculdade aí para se dedicar a isso ou não, tá certo? Agora, sim, desde que o cara tenha dinheiro, tá certo? Se o cara é podre de rico, ele não precisa fazer faculdade, tá certo? Ele vai só curtir aí, tá certo? Agora ele contrata aí um profissional que fez faculdade que vai operar. Ele faz um contrato e o cara vai operar então aí, sabe, essa produção de dinheiro para ele. Enquanto isso, tem milhões de brasileiros hoje, nós estamos, eu falei ontem 211, sabe? Alguém repetiu depois que eram 215, tá certo? E marchando para 220 milhões. Aqui estou falando do Brasil, tá certo? Que é um dos países, sabe, que tem aí, sabe, aí uma das 4 maiores populações de nacionais no mundo, tá certo? O Brasil, tá certo? A China, a Índia me parece é o primeiro, depois vem a China, depois me parece vem os Estados Unidos, e eu não sei depois em seguida quem é que vem, tá certo? Sei que o Brasil está aí perto desse pessoal aí com seus 200, quase 220 milhões. Então, nós temos aí esse pessoal que, sabe, que sangra, sabe, aí os esforços, sangra a riqueza, sabe, a riqueza, as riquezas nacionais, sabe, nas suas diversas formas, e a maior parte fica vendo navio, tá certo? Nesse momento, bem aqui perto de mim tem uma feira para o pessoal tá lá. Já tem uns ali, sabe, que estão ali, ali, sabe, nos botecos ali, já enchendo a cara de cachaça e de cerveja, entendeu? Porra, um ambiente sórdido, sujo e imundo, tá certo? Parecendo aqueles ambientes medievais. Mas assim, mas o fato é, sabe, que tá todo mundo aí, sabe, correndo atrás de alguma maneira, sabe, fora de casa, eles não querem ficar em casa, eles vão para a rua, tá certo? E assim, tá certo? Mas o fato é que há essa preocupação, uma mixaria aí, sabe, hoje de nacionais brasileiros, aí, sabe, opera no mercado financeiro, não estão com essas preocupações. Uma hora dessas estão dormindo em lençóis limpos, em camas largas, sabe? E ali a empregada, sabe, já preparou ali, sabe, um café da manhã forte com suco de laranja, inclusive, e com outras coisas mais aí, sabe? E o cara tá ali com uma preguiça desgraçada. Não precisa, não tem preocupação, bicho, tá certo? Não tem preocupação.
E a maioria, sabe, absoluta dos brasileiros, 99% aí, creio eu, sabe, se for mesmo arriscar, tá certo? Tá fudido, correndo atrás aí, sabe, de empresário que monte fábrica, que monte empresa, que abre uma loja, sabe, que monte um negócio aí, sabe, para assinar a carteira do cara ou não, tá certo? E dessa forma aí a gente defender alguns, sabe, no dia, tá certo? E no mês, tá certo? E poder comprar comida, sabe? E poder pagar aluguel, essas coisas assim, tá certo? Aí eu chamo a esse sistema todo um sistema de vampiragem, tá certo? E me lembrei do Wesley Snipes com o filme Blade, tá certo? Tem também hoje circulando no mundo, sabe, digo aqui no Brasil, uma história de um assédio aí, sabe, imputado a um professor, a um professor da USP hoje, sabe? O Alisson Mascaro, sabe, um intelectual na área do direito, sabe, ele é jurista, tá certo? Tem livros escritos. Ele só tem um problema, o Alisson, sabe, é o fato de ele misturar, sabe, ciência com religião, sabe, que eu acho que não combina muito bem, não. Ele é espírita, tá certo? Porra, aí estraga tudo pra mim, tá certo? E aí um site aí de jornalismo aí, sabe, divulgou uma matéria. O mesmo site, sabe, que pegou no pé de um ministro do Lula aí, como é que chama ele? O cara que escreveu aí sobre racismo, como racismo estrutural, tratando do tema racismo estrutural, tá certo? Como é que chama ele? Eu não vou lembrar. E eu sei, me parece que foi o próprio Intercept, sabe? Não sei quem foi que fez a denúncia aí, sabe? E aí apareceu uma colega dele, ministra também de Estado do governo Lula, sabe? E ela teria sido uma das vítimas de assédio também do professor Silvio Almeida, é o nome do cara, tá certo? E esse cara se ferrou, ele tá respondendo processo por aí, eu não sei como é que tá essa coisa aí. E agora surgiu o Alisson Mascaro, que é o que está aí na rede, sabe? Aí gera a discussão, tá certo? O Boaventura de Souza Santos padeceu aí, sabe, a mesma perseguição. Não sei se a gente pode falar perseguição. Me parece que ele veio aí, sabe, a público, sabe, aí, sabe, aí dá razão aí, sabe, para quem o acusou de alguma forma disso aí, tá certo? E ontem lá no Supremo Tribunal Federal, o relator de um processo aí sobre o artigo 19 de uma lei que a gente está vendo aí, eu não vou lembrar o nome da lei aqui, mas é a lei do Marco Civil da Internet. O Toffoli citou o Boaventura de Souza Santos, tá certo? Eu mesmo tenho um livro aqui do Boaventura e confesso que depois, sabe, da acusação que fizeram contra ele de assédio, sabe? A minha fé, de certa forma, balançou. Assim, a fé, assim, sabe, uma fé fraca, entendeu? Balançou. Ele já tinha um negócio aí, sabe, dele se meter aí com as questões multiculturais e eu ficava com o pé atrás, tá certo? E o pessoal junto aí com outros marxistas aí do Brasil, tá certo? E aí aparece mais essa aí, bicho, e assim eu fiquei aí recuado, tá certo? Em relação ao Boaventura de Souza Santos. Mas assim, eu gosto dele porque ele dá uns roteiros aí, embora ele já tenha evoluído muito. O livro que eu tenho aqui é de 2007, porra. 2007? É 2007. Porra, tá velho isso que só. E tem o que? 17 anos já. E de lá para cá ele já produziu muita coisa. E ontem o Toffoli, sabe, o relator em dois processos que estão tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, falou do nome dele, tá certo? E justamente tratando dessa questão aí, tá certo? Dessa questão de assédio sexual, tá certo? E mas assim, tá certo? Essa foi um ponto aí, tá certo, que rolou. E o Toffoli falando nisso, eu vou pedir agora aqui desculpa para Guma, sabe que eu preciso avançar um pouco, já estou com 18 minutos de vídeo. Guma, aí bom dia, tá certo? Eu vou ter que passar adiante, certo? Eu lembro que são 9h10, quinta-feira, 5 de dezembro, tá certo? Aí, Guma, até mais aí. Valeu, valeu. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Eu estou aqui com a lei aberta aqui na minha frente, o texto da lei, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Por que eu estou tratando desse assunto? Primeiro, porque me interessa. Segundo, porque eu posso dar cabo aí, sabe, ver algumas ideias, devido à minha formação na área do direito. E depois, porque eu sou hoje um cara que faz vídeo, rapaz. Eu estou no YouTube, por exemplo. Eu quero compreender, por exemplo, sabe, como é que é essa minha relação com o YouTube, sabe? O que é que eu estou fazendo aqui? Do meu lado, eu sei o que é que eu estou fazendo. Estou aproveitando aqui, sabe, para fazer terapia, tá certo? E, ao mesmo tempo, aí contribuir de alguma forma com algumas noções aí de cultura, de conhecimento, tá certo?
devido à minha prática, minha experiência e o meu trabalho é de formação, é de graduação que eu fiz em três espaços de estudos aí, sabe, de estudos de conhecimento, de estudos culturais, tá certo? Podemos dizer assim. E de conhecimento, de ciência. Dois foram. Bom, eu acho que só um foi, que foi a. Eu estou na área de humanas, eu sou da área de humanas. Eu não sei se na área de humanas a gente pode falar de ciência no estrito da matemática, mas pulemos essa parte aí, deixemos essa discussão de lado e vamos adiante, certo? Eu só sei que eu acho que eu posso, pelo meu lado aí, sabe, contribuir e ao mesmo tempo que eu faço a minha terapia, eu contribuo de alguma maneira aí, sabe, com o entendimento no mundo, tá certo? Eu não prestei para ser padre, caí aí, sabe, no campo do direito, tá certo? Não usei batina, eu uso paletó, tá certo? Mas uso também jaleco, certo? Porque eu também sou professor. E de repente eu posso contribuir, tá certo? Eu manjo aí, rapaz, eu manjo de linguagem, tá certo? Eu manjo aí, sabe, a minha inteligência é aberta. Então eu estou aqui com a lei 12.965 de 2014, tá certo? E sobre essa lei, tá certo? Por que me interessa? Na verdade, o que me interessa aqui é o artigo 19, que é o que está em questão, certo? Mas pessoas aí, sabe, tem dois processos que o tal de Toffoli, sabe, analisando, sabe? Porra, cara, é uma montanha de informação. O que vale disso aí, sabe, é a anotação de pessoas que se dedicam a esse estudo sobre a internet, porque assim, a comunicação, sabe, eu anotei aqui, sabe, quando o 247 começou a fazer aí o trabalho, né, de informação hoje, tá certo? Aí eu anotei aqui, sabe, que o que ele está tratando aí é de comunicação social, tá certo? E por acaso eu tenho aí, sabe, ingerência nessa área, eu tenho curso de letras, eu sou professor, tá certo? E a comunicação social, sabe, me interessa. Aí eu coloquei aqui alguma coisa, sabe, que esse assunto aí sobre comunicação puxa a política, puxa a economia, tá certo? Mas puxa a Globo, puxa o Tarcísio e puxa o Derrite. E rapaz, esse Derrite, rapaz, foi que mandou, rapaz, de certa forma, sabe, o policial dele arremessar, rapaz, um nacional nosso aí, rapaz, ponte abaixo, ver se pode. Esse cara diz que tem mais de 30 mortes, sabe? Ele diz que o policial PM, sabe, que não matou três, pelo menos, sabe? Não fez aí aquele teste, sabe? O teste de. Tem um teste que eles fazem, os brabos fazem aí, certo? Para ser admitido no grupo, como é que chama, hein? Porra, não vem agora, tá certo? Mas eu só sei, sabe, que esse Derrite aí, sabe? O Derrite e o Tarcísio que colocou o Derrite, o Eduardo Bolsonaro foi quem indicou o Derrite, sabe? E esse Tarcísio, rapaz, ele passou lá no Haiti, sabe? Pintou e bordou, matou haitiano, sabe? Deu ordem para matar aquela coisa toda. Esse cara não presta, esse tal de Tarcísio. E para a Globo, sabe? A Globo é como se fosse uma plataforma hoje, sabe? Uma plataforma que permite a expansão da expressão, da comunicação, tá certo? Porra, a Globo, ela tem um dono, tá certo? Mas ela vende, é uma empresa, certo? E ela vende, o produto dela é o quê, sabe? A comunicação social, tá certo? A formação de opinião, e ela vende isso muito caro para bancos, certo? Para instituições do mundo financeiro, tá certo? E para instituições do mundo empresarial, de um modo geral, ela tem um lado, tá certo? O lado dos empresários, tá certo? O lado dos endinheirados, tá certo? E qual é a finalidade dela? É uma empresa de comunicação. Ela tem equipamentos hoje de TI, certo? De tecnologia de informação, e amplia isso, rapaz, joga isso, sabe, no éter, na atmosfera, tá certo? Porra, bicho. E termina caindo, sabe, nos ouvidos de muita gente. Hoje eu estava falando, sabe, eu vi uma matéria sobre o Flávio, não sei que porra foi que ele falou, e eu coloquei assim, sabe, uma nota que eu coloquei, deve estar no Blue Sky e está no Twitter. Hoje, quando eu produzo um texto, eu jogo nessas duas redes aí, sabe, sociais aí, o Twitter, certo, o ex-Twitter, né, o X e o Blue Sky, tá certo? E eu coloquei assim, nessa história da liberdade de expressão, que é justamente disso que se trata aqui, sabe, essa lei trata, essa lei 12 mil e não sei o que aí, a 12.965, tá certo? Essa lei aí, o que ela trata é da tal necessidade que o ser humano tem de se expressar. Tá certo? A expressão é vida, bicho. Quem não se expressa, sabe? Porra, cara. Tem um cara que eu conheço ali na Marambaia, sabe? Um bairro aqui, lá onde moram meus filhos, tá certo? Ele é guardador de carro. Ali, mais temporário, ele vai lá, assim, no horário da manhã, sabe? Agora me parece que ele chega lá, já vai metendo logo umas pronchas, sabe? Ele é surdo, sabe? Ele é surdo. Ele não fala, bicho, sabe? Não fala.
O corpo dele, a expressão dele vem do corpo do modo geral, vem dos gritos, dos guinchos, sabe, que ele produz, sabe, e das expressões faciais que ele produz, sabe, do corpo, sabe, do corpo abatido dele, de um corpo maltratado dele, sabe. Ele chega logo, mete logo, não sei se é cachaça que ele bebe, se é droga, sabe. Eu sei que ele vai logo meter, não sei se é cerveja. Chega um momento, sabe, quando vai chegando assim perto de meio-dia, sabe, 1 hora da tarde, ele já tá doidão, sabe. E o pessoal dá lá uma gorjeta para ele, ele fica ali, sabe, vigiando o pessoal que chega na feira com carro, enquanto vai lá dentro comprar alguma coisa ali na feira, sabe? Dentro ou fora, tanto faz na calçada, ele fica olhando o carro ali, ou, sabe, ajuda o carro a estacionar, aquela coisa toda, e o pessoal dá R$ 1, a R$ 1, R$ 2 aí para ele, sabe? Uma moeda ou aí uma célula de papel, certo? E assim ele apura algum ali, eu acho que com aquela mixaria, sabe, ele come alguma coisa. Melhor, rapaz, que aquela ex-professora. O pessoal diz que ela foi professora, que tá bem ali na Barão, sabe? Não sei como é que chama aquela rua ali. Ali naquela esquina tinha uma sorveteria, rapaz. Hoje é uma farmácia. E ela fica ali nas imediações daquela farmácia, onde tem as calçadas tomadas de fruta, de frutarias, tá certo? Eu não sei se aquele pessoal ali, sabe, tem um pouco de bondade com ela e dá alguma comida. Agora eu não sei onde é que ela usa, sabe? Ela, pra mim, ela não toma banho, aquela senhora, sabe? Porra, fodida, entendeu? E assim, esse cara, rapaz, esse guardador de carro ali, sabe, na Marambaia, entendeu? O problema desse cara aí, sabe, é que, que ele não fala, tá certo? Ele é surdo, tá certo? E aí ele fica prejudicado. Mas assim, a Rede Globo, sabe, então o ouvido dele, o que a Globo fala, sabe, não penetra no ouvido dele. Aí eu falei assim, sabe, num papo desse aí, sabe, da liberdade de expressão, sabe? É que eu digo assim, olha, falar, todo mundo pode falar, bicho, tá certo? Todo mundo pode falar. Tem boca, tem um aparelho fonador, tá certo? Então pode falar, tá certo? O cara ouve, sabe? Ele tem audição e tem aí, sabe, boca para falar, tem língua, tem dente e pulmão, sabe? E tem o ar dentro aí, sabe? Com condições de produzir o som, tudo bem, ele pode falar. E tem a cabeça que elabora, que organiza as ideias, sabe? Que organiza aí o pensamento, sabe? Que cria aí as ligações, as conexões mentais, tá certo? E ele pode usar os signos linguísticos aí para combinar e aquela coisa toda. Então ele pode falar, pode se expressar, tudo bem. É um direito, tá certo? Está na Constituição e é isso, exatamente isso, bicho. Esse é o nó, sabe, dessa lei aí, sabe? A liberdade de expressão, tá certo? A Constituição, num certo momento, diz, sabe, que garante para os brasileiros, sabe, essa faculdade aí, sabe, de expressar o pensamento e aquela coisa toda, entendeu? Seja escrita, a liberdade de imprensa, seja falada aí a comunicação verbal, tá certo? E a Globo, ela se mete nisso aí e vende, criou uma empresa, sabe, para ampliar a expressão, sabe, da voz humana, tá certo? Aí criou os canais de televisão, criou os rádios, sabe? E hoje tem a internet, aquela coisa toda. E ela cobra por isso, bicho. Ela vende caro, sabe? Vende caro. Se estabeleceu na praça, aí, sabe? Uma empresa hegemônica, sabe? Tem quase um monopólio da comunicação. E ela cobra caro, sabe? De banqueiros e de empresários aí do mundo dos negócios financeiros, tá certo? Aí o que é que ela faz, bicho? Ela, o tempo todo ela tá defendendo o espaço dela, porra, tá certo? O espaço dela, tá certo? O espaço aí de comunicação, porque é daí que vem a fonte do dinheiro. E hoje, segundo o Atucho, sabe, ela aí, sabe, uma das pessoas mais interessadas aqui no Brasil, sabe, aí na discussão e quem sabe aí, sabe, na manutenção, não sei se é na manutenção do artigo 19 dessa lei aí, sabe, da lei 12.965/14. Eu só sei que é isso aí, eu já estou com 27 minutos, acho que não vai dar muita coisa para falar. Mas deixa eu avançar um pouquinho mais aí, tá certo? Aí quando, assim, tem muitas coisas que eu anotei, não vai dar para falar tudo que eu quero, tá certo? Não vai dar. Então deixa eu passar aqui, sabe? O texto normativo dessa lei aí, sabe? A lei 12.965, tá certo? Ela tem 32 artigos, divididos em 5 capítulos. Então ela tem 5 capítulos, certo? E 32 artigos. Tem as disposições preliminares, que é o primeiro capítulo, dos direitos e garantias dos usuários, 2, da provisão de conexão e aplicações da internet. Ontem o tal de Toffoli falava muito de aplicações da internet, ainda não tinha ouvido, sabe, essa expressão, aplicações da internet. E tem um capítulo na lei que trata disso, da provisão de conexão, da
palavra provisão vem provedor, tá certo? O provedor é aquele cara que tem máquinas aí também, sabe? Tem aí um equipamento, sabe? Há uma empresa que é proprietária de máquinas de informática, tá certo? E essa empresa é chamada de provedor, tá certo? Então tem aí, e o que eles fazem aí é provisão de conexão, propicia a conexão e aplicações da internet, tá certo? Tá certo. Por exemplo, o Google, né, ela faz provisão e conexão e aplicações da internet, de internet, tá certo? Aí na rede mundial. E, por fim, tem da atuação do poder público nessa questão toda aí, tá certo? Nesse mundo aí, sabe, da comunicação, e as disposições finais. Veja que houve as disposições preliminares, começando, né, o primeiro capítulo, e o capítulo final das disposições finais. Versa que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, tá certo? Aí o que traduz, o que está escrito, vai ver, depois a gente pode ver isso aí na Constituição, tá certo? O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania dos brasileiros, tá certo? Hoje não tem como fugir disso, bicho, da internet. Seja para o trabalho, o meu trabalho, por exemplo, na atividade aí judiciária, tá certo? Ele é todo, hoje, através de sistema eletrônico, tá certo? Tem um processo chamado processo jurídico eletrônico, um tal de PGE, tá certo? O sistema. E é todo operado dessa maneira. Terminando esse trabalho aqui, eu vou dar uma consulta nos meus processos e vou para a internet. Eu vou abrir meu notebook aqui, tá certo? Eu vou usar aqui um tal de token, tá certo? E vou ter acesso às varas aí, vou olhar o meu e-mail para ver o que as varas com as quais eu tenho conexões aí, sabe? Conexões de processos, eles mandaram para mim como é que estão meus processos andando. Eu acabei de ganhar uma ação, quando já são 30 minutos, de uma reintegração de posse, tá certo? Eu tô doido para receber o meu dinheiro, tá certo? Porra, cara. Mas assim, então, isso é a lei, tá certo? Então a lei é 12.965 de 2014, tem 32 artigos e 5 capítulos, tá certo? E segundo o texto da lei, a obtenção de dados referentes aos registros de conexões e de acesso a aplicações de internet é condicionada à prévia decisão judicial específica e fundamentada. Veja, o que está dizendo aqui é o seguinte, de acordo com a lei, a obtenção de dados referentes aos registros de conexões e de acesso a aplicações de internet é condicionada à prévia decisão judicial específica e fundamentada. Isso aqui está dizendo o seguinte, que tem a empresa, sabe, que tem computadores aí, sabe, que faz aí, que toma os nossos registros para poder operar conexões e aplicações de internet, tá certo? Elas têm os dados ali, sabe, na sua memória lá, tá certo? E se alguém precisar, sabe, de ter acesso a esses dados, só pode fazer isso através de decisão judicial, tá certo? Não adianta o cidadão pedir que essa empresa aí, por exemplo, o Google, o Google, sim, o YouTube, seja o que for aí, sabe? Eles não vão dar, a meta, não vão dar, bicho, se tu pedires aí cidadão, tá certo? Não vão te dar. É preciso que um juiz, tá certo, aqui do país, sabe, encaminhe aí, sabe, uma ordem, tá certo, determinando que eles ofereçam informações aí sobre dados que eu possa pedir e qualquer um cidadão aí, ou qualquer nacional brasileiro aí, sabe, possa pedir, tá certo? Então a lei trata disso aí, tá certo? A obtenção de dados referentes aos registros de conexões e de acesso a aplicações de internet é condicionada à prévia decisão judicial específica e fundamentada. Veja, tem que ter papel, tá certo? Tem que ter papel escrito de um juiz. Os dados podem ser requeridos para a formação de conjunto probatório em ações civis e penais, em caráter incidental ou autônomo, desde que apresentados fundados indícios de ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros e o período ao qual se refere os registros. Paro por aqui, são 33 minutos, digo, meu nome é Ernest, dei bom dia a cavalo, eu acho que eu excedi meu tempo aí, tá certo? Espero que não, e é isso aí, a gente se encontra aí em outra oportunidade. Bom dia!